e em comunhão com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, vamos nos preparando para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Abrimos as portas de nossa casa, de nosso coração, para receber o Cristo Jesus e a mensagem de hoje. Que esta mensagem possa dialogar com o nosso interior, nos trazendo as bênçãos e oportunidade do entendimento para o trabalho que se faz necessário para a nossa autoiluminação. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da Terra. Que nossa vibração seja elevada, que possamos, com auxílio da espiritualidade maior, trabalharmos para a limpeza e harmonização do interior e exterior de nossa casa. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 74, Maus Obreiros. Abaixo uma epístola de Paulo, que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo diz assim: guardai-vos dos maus obreiros. E é através desta mensagem que Emmanuel traz para nós a mensagem de hoje, nos convidando à análise de nós mesmos e à reflexão acerca das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós podemos fazer pela nossa edificação interior. Assim prossegue o benfeitor. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os serviços, enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores, aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas,
exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as com óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Vejam que neste último parágrafo, ninguém melhor que Paulo para trazer um conselho. E feliz é Emmanuel, que destaca no último parágrafo de sua mensagem este conselho de Paulo, quando ele diz: guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. E Paulo é para nós um dos maiores exemplos de que é possível deixar de ser um mau obreiro e se tornar num bom obreiro, num cooperador, num partícipe de Jesus, quando se trata de sermos exemplo de trabalho no bem pelo bem, de edificação de nós mesmos e de auxílio para a edificação do outro. Vejam que Paulo foi um perseguidor dos cristãos, mas no momento que ele é convertido ao cristianismo, no momento que ele se encontra com Jesus e ele toma consciência de que tudo o que fazia eram obras que não lhe rendiam frutos nenhum. No momento que ele faz uma aliança com o Cristo, ele se torna um servidor fiel do Pai e um cooperador do Cristo Jesus. É através de Paulo que o cristianismo redivivo brota em todas as comunidades. É através do exemplo de Paulo, exemplo de fé, exemplo de resiliência, exemplo de obediência, de lealdade, de humildade. É através de suas cartas vivas que o cristianismo se torna vivo em nossos corações. É através dos exemplos de Paulo que nós nos tornamos capazes de realizar o bom combate com nós mesmos, aniquilando de nosso coração todas as chagas
que nos levam a sermos maus obreiros. É através de Paulo que nós compreendemos que a luta para vencermos tudo aquilo que escurece o nosso espírito compete a cada um de nós. Somos nós que temos que trabalhar para vencer as ervas daninhas que ainda carregamos em nosso coração, do orgulho, da vaidade, da ganância, da maledicência. E quando nós ceifamos de nosso coração estas ervas daninhas que escurece o nosso espírito, aí nós temos a capacidade racional de fazermos a escolha de sermos bons ou maus obreiros. Começamos a perceber que para sermos bons obreiros, teremos que trabalhar mais, de ser mais vigilantes na nossa conduta, no nosso comportamento. É quando nós alcançamos a compreensão de que para ser bons obreiros, ao longo do caminho, teremos muitas dificuldades, assim como Jesus. Teremos muitos obstáculos. Teremos inúmeros irmãos que irão nos desmotivarmos da luta. Mas não nos cabe nenhuma crítica aos nossos irmãos, porque cada um no seu tempo. Mas se nós estivermos assim como Paulo, firmes no propósito de sermos obreiros do Senhor, comprometidos em trabalhar como cooperadores do Cristo, nada será para nós motivo de desânimo. Muito pelo contrário. Estaremos cada vez mais encorajados a trabalhar no bem pelo bem. Estaremos cada vez mais prontos para trabalhar, assistindo a tudo e a todos. Não carregaremos nenhum sentimento negativo pelos irmãos que nos desmotivam ao trabalho de luta pelo bem-estar da nossa coletividade. Porque nós haveremos de ter compreendido que um dia nós também já fomos os maus obreiros. Defendíamos muito mais as coisas do mundo do que as coisas do espírito. Aceitaremos as críticas como construtivas e não negativas. Abriremos as portas do nosso coração para a edificação do reino de Deus em nós, trabalhando mais pelas questões interiores do que pelas questões exteriores. Atenderemos com simplicidade, com responsabilidade, com amor e com justiça as questões necessárias para o bom convívio com os nossos semelhantes. Estaremos construindo um reino
pacificador dentro da nossa casa, no bom convívio com a nossa família. E jamais, jamais ficaremos contra os nossos consanguíneos que não coadunam com as nossas ideias. Seremos exemplo não nas palavras, mas nas atitudes da boa convivência com a nossa família, no que tange aos princípios do amor, do carinho, do respeito, do cuidado e do perdão. Isso é colocar o amor em movimento, é zelar pela paz no nosso ambiente doméstico, é cuidar para que no nosso trabalho sejamos ferramentas produtivas. Conviveremos em paz, em harmonia com nossos companheiros de jornada. E assim, estaremos todos os dias irmanados com o Cristo Jesus, comprometidos nesta aliança de sermos os bons obreiros do Senhor. E é com os nossos exemplos que nós vamos aniquilando o assédio dos maus obreiros sobre as nossas obras de bondade, de amor, de fraternidade, de compreensão e principalmente de perdão. Estaremos de mente e coração aberto para sermos almas pacificadoras, instrumento de trabalho a serviço das necessidades do outro. Agradeceremos todos os dias a Jesus pelos seus ensinamentos. E mesmo nos momentos de dor, de dificuldade, de angústia, jamais iremos esmorecer diante da luta. Porque a bondade e a fraternidade brotará do nosso coração de forma muito espontânea. Vamos compreendendo a necessidade do outro, porque nossa lente, nosso olhar espiritual estará mais aberto. Aproveitaremos as diferenças para o nosso enriquecimento cultural e espiritual. Levaremos sempre, através de nossas atitudes, mesmo que sejam pequenas, o verdadeiro sentido do amor. Só assim, orando e vigiando, é que nós estaremos assim como Paulo, todos os dias, nos preparando para vencer a nós mesmos, praticando o bom combate, para jamais cairmos em tentação de sermos cooptados pelas ações dos maus obreiros. E quando nós falamos dos bons e maus obreiros, está em nossas mãos a capacidade de fazermos a escolha, porque o Pai nos dá o livre-arbítrio. Somos nós que temos que nos preparar todos os dias para escolher se nós queremos ser maus obreiros ou bons obreiros
na seara do Senhor. Tem uma passagem do Evangelho que diz: buscai primeiro no reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Então, se nós estivermos todos os dias baseando as nossas atitudes, princípios e valores no reino de Deus, ou seja, trabalhando no reino interior, vivificando o nosso espírito, com certeza, tudo nos será acrescentado para que nós possamos trilhar os caminhos do amor, da bondade, da fraternidade. Teremos Jesus como nosso aliado em todas as lutas que nós formos travar em prol do bem, em prol do amor. Então, que nós estejamos todos os dias preparados para primeiro vencer a nós mesmos, depois ter a capacidade de fazer melhores escolhas. Deus nos dará sabedoria, clareza de ideias, discernimento, e Jesus estará sempre guiando os nossos passos à medida que nós formos caminhando. Hoje, mais do que nunca, a terra precisa muito mais de bons obreiros, daqueles que trabalham na edificação interior dos seus semelhantes. Só assim venceremos com amor, com a capacidade de justiça e de perdão os maus obreiros. E agora vibramos paz e luz para a nossa comunidade, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade. Vibraremos paz e luz para todas as casas de oração, para que elas sejam sempre o nosso porto seguro. Vibraremos paz e luz para todos os nossos consanguíneos, pedindo a Deus que abençoe aqueles que por vontade do Pai retornaram à casa maior. E trabalharemos unidos pelos irmãos que são nossos consanguíneos, que assim como nós ainda se encontram na terra. Pedimos agora a Deus e a Jesus para que a espiritualidade maior esteja conosco dentro do nosso lar, contribuindo conosco neste trabalho divino de limpeza, de harmonização, de renovação do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar. Que todas as energias que alcançamos no interior de nossa casa estejam no exterior de nosso lar, atendendo as nossas plantas, nossos animais de estimação. Vamos vibrando paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os companheiros de jornada, principalmente para os irmãos de mais difícil convivência no trabalho. Vamos pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe neste momento, onde nós buscamos o auxílio da espiritualidade maior para recebermos as energias sagradas do passe. Que o passe seja energia curadora para todas as feridas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que o passe nos fortaleça, nos traga paz, luz, harmonia, saúde e equilíbrio para prosseguirmos a jornada, caminhando com o Cristo Jesus, produzindo ações que atendam às necessidades da nossa coletividade, colocando o amor em movimento, trabalhando no bem pelo bem como bons obreiros do Senhor. Que a água que colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias, se tornando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito.
Que Jesus esteja conosco em nossas vibrações, onde pediremos por todos os lares. Vibramos paz e luz pelos lares que não estão em concórdia pela ação dos maus obreiros. Que a oração seja o link sagrado de comunhão das famílias, levando o amor, o perdão, a paz, a harmonia e o equilíbrio para a convivência de todos. Vibramos paz e luz para os corações que hoje sofrem pela dor do luto, pelo retorno do irmão à casa maior. Vibramos e pedimos que o passe à distância seja instrumento de cura para todos aqueles irmãos que se encontram enfermos em seus lares. Pedimos a Jesus que abençoe, que através das boas obras, através da corrente humana, as famílias que se encontram em vulnerabilidade social possam ser atendidas. Famílias que estão padecendo pela falta da moradia, do trabalho, do pão de cada dia. Vamos vibrando paz e luz a todo o nosso planeta Terra, principalmente pelos países em guerra, onde a humanidade padece da dor, da fome, da doença, do desalento. Que nossas vibrações se formem correntes abençoadas, levando a estes irmãos a paz no coração, o amor e a esperança. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo mandatário maior de nossa nação, de nosso estado, de nosso município, pedindo a Deus que nossa pátria seja sempre exemplo de corações pacificadores diante do mundo, que enfrentam a discórdia e a guerra. Que Jesus abençoe a nossa família, abençoe mais este momento de oração em nosso lar. Que todos nós sejamos os bons obreiros do Senhor, primeiro no trabalho de edificação de nós mesmos e depois sendo um instrumento de auxílio a Jesus para levar a paz e a luz aos nossos semelhantes. E pedimos a Jesus para estar conosco neste momento, quando encerramos o Evangelho com a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais este culto do Evangelho realizado em nosso lar, que assim seja.